Olá, hoje nós vamos falar sobre um mini-conto. Na aula de língua portuguesa, conversamos sobre a estrutura do conto. Vimos que o conto ele tem uma estrutura muito mais enxuta, usa poucas palavras, poucas personagens, ele vai direto ao assunto, tem uma ação principal que nós caracterizamos como clímax, que é capaz de colocar, certo, toda a organização do conto, correto, de uma outra maneira. Sem contar ainda o elemento surpresa. O conto é uma das estruturas mais atraentes que possuímos dentro da literatura. Tanto é que nós temos na nossa literatura um dos maiores contistas, não apenas brasileiro, mas também mundial, que é o grande Machado de Assis. O que queremos falar agora é algo que dominou o século XX e cujo resquício está chegando ao século XXI. Eu estou falando do mini-conto. O mini-conto, ele é muito mais enxuto. Não ultrapassa 2 frases. E, contudo, consegue passar para o leitor toda uma situação que, por trás daquilo ali, ele consegue deduzir. Então, é em cima desse material que nós vamos começar a ver os nossos encontros de produção textual. Vou compartilhar com vocês aqui e nós vamos ver caso a caso o mesmo material que está na apostila. Mini-conto. O mini-conto apresenta uma narração dentro de apenas uma linha. Exatamente. A ideia é que no mínimo de palavras possíveis seja apresentado todo um contexto e uma ação em torno do pouco que é revelado por aquelas palavras. Embora a teoria literária ainda não reconheça o mini-conto como um gênero literário à parte, fica evidente que as características do que chamamos de mini-conto são diferentes das de um conto pequeno. No mini-conto, muito mais importante que mostrar é sugerir, deixando ao leitor a tarefa de preencher as elipses narrativas e entender a história por trás da história escrita. O que quer dizer isso? Ele quer induzir o poder criativo do próprio leitor, sem contar que ele seduz o leitor do século XX e do século XXI, que está muito mais afoito, muito mais, como diz assim, faminto por informações mais rápidas possíveis. Então, quanto mais sucinto for, mais atrativo torna esse processo, correto? Ainda dentro desse material, a gente percebe, né, que um exemplo do guatemalteco Augusto Monterroso. Ele diz assim: quando acordou, o dinossauro ainda estava lá. Apenas com essa informação, a gente consegue perceber que, primeiro, provavelmente a personagem ou vive na época das cavernas, provavelmente pode ter viajado no tempo, provavelmente teve um embate de um caçador com um dinossauro e ele depois acabou dormindo, o que acabou então depois gerando essa frase aí. Apenas com essa mini frase, esse mini conto, toda uma perspectiva foi alcançada. Interessantíssimo, correto? É algo assim que soa, é brilhante nesse contexto, certo? Continuando aqui, a gente vai perceber, pela análise do exercício, né, que o leitor ele deve imaginar vários eventos, né? Ou seja, com um número pequeno de palavras, há uma expansão de significados que podem ser imaginados para o mini-conto. O personagem aqui não é determinado. O que acontece, na maioria dos nanocontos, usando a primeira ou terceira pessoa do singular, o sujeito da narrativa fica aberto para ser qualquer pessoa ou o próprio leitor. Mesmo nessa versão, ainda é possível encontrar funções da narrativa de Propp.
O miniconto pode apresentar um panorama, né? O panorama, como o de Ernest Hemingway. Vende-se sapatos de bebê sem uso. Olha o que está acontecendo. Sapatos de bebê sem uso, presume-se que aconteceu alguma coisa com o bebê pode não ter sido gerado, pode ter acontecido um aborto espontâneo, pode ter acontecido um desentendimento de um casal de namorados, várias possibilidades. E é em cima dessa possibilidade que nasce o poder criativo. Percebe-se cada vez mais que o leitor ele passa a ser o grande protagonista dessa narrativa. Ele próprio acaba capturando, trazendo para você toda essa situação, correto? Nós temos também, né, outro exemplo do Ernest Hemingway, né, que está dizendo aqui, vende-se um par de sapatos de bebê nunca usados, correto? Não há uma rigidez com relação ao número de palavras a serem utilizadas, não há. Pois a gente percebe que fica a seu cargo, quanto leitor, pontuar quais são as personagens, quais ações que poderiam ter surgido diante daquilo ali. E para você que se aventura nesse tipo de estrutura de texto, a gente consegue perceber o papel fundamental do rascunho. Vou rascunhar as possibilidades para depois chegar ao limite de uma ou duas frases, correto? Então fica aqui o nosso primeiro contato, né? O material que vocês têm disponível vai depois compartilhar como é que se diz assim? Vai compartilhar o efeito do miniconto em cima de uma interpretação textual, ok? Um forte abraço e a gente vê a qualquer momento.